Então, o tema de hoje é liberdade individual e um propósito para a vida. E quando a gente fala sobre liberdade e propósito, primeiro a gente precisa identificar que existe em nós um impulso para uma liberdade fundamental. Existe em nós a busca de um propósito que vá além dos propósitos comuns, habituais, egocêntricos. Então, ao longo dessa palestra, a gente vai tentar mostrar o que nos impulsiona a essa busca de liberdade e de propósito. E em que caminhos nós podemos seguir para essa realização. Então, primeiro, vamos passar pelo conceito tradicional, ou mais conhecido, habitual, do que seja liberdade. E questionar esse conceito. Será que liberdade é simplesmente fazer o que nós queremos? Será que nós somos livres, de fato, para querer o que nós queremos? Ou nosso querer é condicionado, é programado? Às vezes a gente pensa que é livre, por exemplo, durante as férias, em que nós não temos o compromisso com horários, obrigações, e que essa liberdade das férias seria, de fato, uma liberdade fundamental. Nós sabemos que não. Será que nós somos livres quando temos recursos para comprar o que quisermos, inclusive para viajar por onde quisermos? Será que isso define uma liberdade fundamental? E aí, para a gente aprofundar o tema, a gente vai lá para a origem da palavra liberdade. A palavra liberdade vem de libertas, que é independência, em latim. Mas esse conceito é ainda mais antigo, vem originalmente lá dos antigos gregos, que tinham essa palavra eleutéria, que, em seu sentido original, era a possibilidade de se movimentar em qualquer direção. Então, liberdade seria essa possibilidade, essa capacidade de se movimentar sem restrição externa de forma independente, sem limitação e sem nenhuma coação externa. Então, era o homem escravizado, por exemplo, ele não tinha liberdade de se movimentar. Só o homem livre, ou o ser humano livre, tinha essa condição. Mas, se a gente aprofunda isso, a gente pode dizer que, na verdade, um homem livre pode ser escravo interiormente, e um escravo pode ser livre interiormente. Porque a essência da liberdade, na verdade, é uma condição interna, independente das condições exteriores. Porque nós não temos todos os recursos para controlar as condições exteriores. Mas se nós somos livres interiormente, não tem nada fora de nós que possa tirar de fato essa liberdade. Então, liberdade tem a ver com autodeterminação, ou seja, determinar por si próprio qual a direção que eu quero dar para a minha vida. Isso deve ser demonstrado numa condição de autonomia, deve ser sustentado numa autonomia interna. E só pode ser transformado numa ação real se eu tenho a coragem para agir de acordo com essa liberdade interna. Então, isso manifesta uma liberdade no pensar, no sentir e no agir. Mas, para isso, para de fato nós nos encaminharmos para uma real liberdade, nós precisamos de autoconhecimento. Nós precisamos saber o que nós de fato somos. E precisamos estar conectados com esse algo mais profundo que é o nosso ser real. E agora o segundo conceito, né? Buscamos um propósito para a vida. E o que é propósito? Também lá no latim, vem de proponere. Pro, à frente. Ponere, colocar. Colocar à frente. Colocar à frente, por exemplo, no sentido de uma prioridade, mas também ir à frente rumo a um plano estabelecido. Aí vem sinônimos, né? Plano, finalidade, intenção, alvo, destino, são sinônimos dessa palavra em português. Então nós temos mesmo, em primeiro lugar, os propósitos mais comuns. Eu posso ter o propósito, se eu sou um jovem que está no segundo grau, por exemplo, eu quero escolher uma faculdade para fazer. Eu escolho engenharia, medicina,
Então, eu tenho o propósito de me formar e ser um engenheiro. Se eu tenho o propósito de me relacionar com alguém, de casar ou de não casar, de ter filhos ou de não ter filhos, tudo isso são propósitos. Mas nós estamos aqui falando de um propósito para a vida. Então, é um propósito maior, que como que alinharia todos esses propósitos como que se submetem a esse propósito maior. E esse propósito maior, da mesma forma que a liberdade, ele só pode ser encontrado no mais profundo de nosso ser. E aqui nós podemos dizer que podemos ter tanto propósitos individuais, em relação aos quais nós demos alguns exemplos, mas também propósitos coletivos. Não apenas o propósito de me realizar individualmente, mas também, através de minha realização individual, servir a coletividade e servir o planeta como um todo. Então, a gente percebe que entre esses dois conceitos existe uma conexão muito clara. É como se a liberdade nos mostrasse diferentes caminhos e o propósito nos direcionasse ao longo desses caminhos. Então, a liberdade nos permite agir a partir de uma consciência clara e lúcida. Mas o propósito é a direção que a vida toma quando estamos em harmonia com isso. Então, esses dois conceitos, eles têm que caminhar juntos. Eu preciso conhecer o propósito para agir em liberdade. Mas nós sabemos, muitas vezes nós não somos livres ou não nos reconhecemos livres. E por que isso? Porque nós estamos condicionados. Grande parte de nossa vida nós vivemos como um robozinho programado, como um autômato. Existem vários processos automáticos em nós. Isso é natural, porque nós somos formados, por exemplo, nós recebemos toda a influência da educação que nós recebemos. Nós recebemos toda a influência da sociedade no qual nós fomos criados. Nós recebemos de nossos antepassados toda uma herança genética típica de nossa família, típica da espécie humana, e tudo isso nos limita. E existe uma influência ainda desconhecida para alguns, mas que muitas tradições espirituais falam de diferentes formas sobre ela, mas que os hindus chamavam de karma. Karma é uma palavra em sânscrito que significa ação, mas no sentido de que qualquer ação, seja uma ação exterior, seja uma ação mental ou emocional, ela vai ter seus frutos, ela vai gerar uma reação. E eu posso plantar esses frutos e colher nessa própria vida que eu conheço, ou plantar esses frutos e colher numa vida futura. Então, na verdade, nós, como seres humanos biológicos, estamos ligados a uma estrutura espiritual muito mais antiga, que na Rosa Cruz Aura nós chamamos de microcosmo, que conheceu outras existências, em que gravações desse passado foram feitas nessa estrutura. Então, é parte do nosso condicionamento também. Então, além das influências genéticas, das influências sociais, educacionais, nós também devemos contar com as influências kármicas. Todos esses processos do passado que nos condicionam no presente, que impedem uma ação livre no presente. Não que qualquer um desses elementos seja negativo por si só, mas quando eles nos amarram e quando eles impedem que nós acionemos uma realidade em nosso próprio ser, que é muito mais essencial do que tudo isso, eles podem se tornar obstáculos para uma plena liberdade e para a descoberta de um propósito maior em nossas vidas. Então, com base nessas estruturas todas, no karma, na genética, na educação, nós temos hoje uma consciência egocêntrica que, em grande parte, se deixa limitar por crenças que ela herdou e que ela nunca questionou, por preconceitos que, às vezes, ela nem reconhece. E preconceitos aqui de uma forma até mais ampla. A palavra preconceito, significa conceito antecipado, um pré-conceito. Eu vou conhecer uma pessoa, ou vou conhecer uma experiência, uma realidade, já tendo
uma opinião formada sobre essas coisas, eu não estou aberto para aquela experiência. Então eu parto de um pré-conceito. Eu vivo em conformidade com aquilo que é conhecido, com aquilo que eu já sei, e não questiono essas coisas, porque é mais simples viver em conformidade. Eu tenho a tendência a submeter a autoridades do passado ou do presente, de livros que me foram colocados como inquestionáveis, mas tudo isso restringe a minha liberdade. Tudo isso impede que eu acione uma sabedoria que está no mais profundo de nosso ser e que quer se manifestar. E eu tenho a tendência a ficar presos a hábitos, a rotinas de pensar, de sentir e de agir. E tudo isso, por mais que a gente trabalhe conscientemente nesses elementos e que a gente reconheça esses limites e trabalhe conscientemente para ir além deles, a psicologia já mostrou que existe uma parte do ser humano que é desconhecida para ele mesmo. Então, por mais que a gente trabalhe apenas o consciente, existe esse aspecto inconsciente do nosso ser. Com relação a esse tema, a gente já abordou com mais detalhes em algumas lives passadas e trouxemos essa imagem do iceberg. Né? O iceberg, parte desse elemento está visível, mas grande parte está sob as águas, desconhecido. Nós não percebemos esses elementos inconscientes. Ali no meio, né, entre o consciente e o inconsciente, existem alguns elementos que a gente pode chamar de subconscientes. Eles, de vez em quando, eles vêm à tona e se manifestam. Em outros momentos, eles se escondem. Então, a própria configuração tríplice do ser humano, segundo pensar, cabeça, sentir, coração e agir, é um espelho dessa realidade. Porque os nossos pensamentos, eles estão mais claros para nós. Mas muitas vezes nós lidamos com emoções que estão nessa parte intermediária entre o que é consciente e o que é inconsciente. E lá no mais profundo de nosso ser, nós temos esses impulsos, esses hábitos de ação que nós desconhecemos. Intenções profundas que se mascaram em outras e que nós desconhecemos. É por isso que é tão importante nós nos conhecermos profundamente, segundo o nosso ser consciente e segundo esses elementos inconscientes também. E para compreender como a gente pode avançar nesse caminho rumo à liberdade, rumo à descoberta de um propósito maior para a vida, é importante que a gente reflita sobre o que é o processo de individualização. Nós falamos de liberdade individual. E é necessário que a gente compreenda que a humanidade ela passa por um longo processo de desenvolvimento de sua consciência. E nesse processo, nós gradativamente vamos nos tornando indivíduos de fato. Então nós estamos num caminho em que a verdadeira individualização, algumas linhas falam de individuação, deve se manifestar. Mas a condição egocêntrica comum, na verdade, é apenas uma primeira imagem dessa verdadeira individualização. Mas quando esse processo de individualização chega a um certo ponto, o ser humano é colocado perante a liberdade interna, de avançar de acordo com o impulso interno, com uma compreensão interna desse processo, e assim, esse processo que até então foi relativamente automático deixa de sê-lo. Só que isso coloca o ser humano perante grandes riscos. E lá na antiga mitologia grega, o mito de Narciso, de certa forma, apontava para essa realidade. Porque nesse mito, Narciso, sendo um herói belíssimo, vê-se refletido na superfície das águas de um rio e se apaixona por si mesmo. E se perde nessa paixão por si mesmo. De certa forma,
nós estamos apaixonados por essa primeira imagem, ainda restrita, de individualidade, que é o ego, que é a consciência egocêntrica, que é todo um padrão mental, emocional, que nós como que corporificamos numa imagem, que é a imagem do ego. E nós nos apaixonamos por essa imagem. Isso nos faz ficar limitados por essa imagem que nosso próprio processo mental e emocional criou. Então nós precisamos agora, na verdade, ir além dessa condição e descobrir o que é a verdadeira individualidade. Isso é uma transcendência para uma nova consciência. Precisamos nos libertar da ilusão de Narciso e descobrir que, fundamentalmente, o que nós verdadeiramente somos, no mais profundo de nosso ser, não é essa imagem egóica, que é uma imagem de separação, é uma imagem que se vê separada de toda a realidade. É por isso que o ser egocêntrico vive apenas para si, porque ele se reconhece como um elemento separado dos outros seres humanos e da natureza. Então, o impulso egocêntrico, o impulso narcisista, é o impulso rumo ao seu próprio desenvolvimento, é o impulso de separação, de divisão. Por mais que nós queiramos, a partir dessa consciência egocêntrica, superar isso, na verdade, a gente só vai conseguir, de fato, transcendê-la quando nós formos além dela. E nós só conseguimos ir além dela a partir de um processo profundo de autoconhecimento. Por sua vez, esse processo profundo de autoconhecimento é possibilitado pela nossa ligação interna com a centelha espiritual. Quando a gente fala que a gente precisa descobrir a si mesmo, descobrir o que nós de fato somos, nós estamos apontando justamente para essa centelha. Porque é ali que está o mistério da verdadeira individualidade. E nesse mistério da verdadeira individualidade, também nós descobrimos o mistério da verdadeira unidade. Porque, contraditoriamente, é quando nós descobrimos o que nós de fato somos, é que nós descobrimos que, na verdade, não existe separação, não existe divisão. Existe uma unidade fundamental entre o que nós de fato somos e a totalidade da realidade. Então, isso faz com que a gente, nos conectando com essa centelha, a gente de fato descubra um propósito fundamental para a vida, que vai como que coordenar todos os outros propósitos. E quando a gente é fiel a esse impulso mais interno do ser, nós agimos de fato em liberdade. Então, o segredo, né, está justamente nessa centelha espiritual. A chave para esse caminho interno está na centelha espiritual. Porque é ela, inclusive, que nos leva a essa busca fundamental de liberdade, essa busca de encontrar um propósito superior. É ela que nos instiga, é ela que nos leva ao questionamento. Mas é nela que também está a resposta. Então ela nos traz a pergunta e ela nos oferece a resposta. Nada além dela pode nos trazer essa resposta. Então, a partir, né, da nossa conexão com essa centelha. E o que é essa centelha? Essa centelha é, em primeiro lugar, uma inquietação. Essa busca por liberdade, essa busca de um propósito superior, na verdade, é um impulso que vem do mais profundo do ser, que nos leva a nos tornar buscadores da verdade. E é nos conectando com esse impulso que nós descobrimos que esse impulso também contém em si uma luz de autopercepção. Então, quando nós nos voltamos para ele, nós descobrimos que ele nos direciona para um caminho de autopercepção. Ele nos leva a nos perceber. Ele traz essa luz que possibilita essa autopercepção. Ele nos dá uma capacidade que possibilita a autopercepção objetiva e clara do que nós realmente somos, de todos os nossos processos mentais e emocionais. E ele contém em si também uma sabedoria. Então, se nossa consciência consegue se conectar a esse impulso, ela, na verdade, vai ser iluminada por esse impulso. Nasce aí a única possibilidade de manifestação de um pensamento verdadeiramente livre e criativo, que não seja condicionado. Mas por quê? Porque tem base no mais profundo de nosso ser. E isso faz com que a gente também tenha a lucidez para encontrar um propósito maior para a nossa vida. E isso com relação
ao pensar. Mas o pensar renovado vai levar a uma renovação também do sentimento, da nossa vida emocional. Nasce um sentimento puro e um amor por esse propósito. Porque se nós descobrimos um propósito que vem do mais profundo de nosso ser, nasce também um anseio pela realização desse propósito. Então, nosso coração se dirige magneticamente a esse objetivo. Até que nós transformemos esse anseio numa vontade que nos leva à ação. Uma ação livre e libertadora, porque ela está alinhada com esse propósito maior. Então, é liberdade do pensar, é liberdade do sentir e a liberdade do agir. Então, só para concluir essa primeira parte, liberdade verdadeira, liberdade fundamental, ela é encontrada na realização de um propósito maior. Essa realização, ela parte de uma consciência livre, de uma consciência iluminada pela centelha espiritual. Essa conexão com a centelha faz nascer essa nova consciência livre, essa lucidez interna de autopercepção e essa sabedoria que vem do mais profundo do ser. E quando a nossa liberdade individual está direcionada para esse propósito espiritual, nós chegamos a uma plena realização, que é uma realização individual, mas que, como ao longo desse processo nós abandonamos a ilusão de sermos seres separados e isolados, e chegamos à constatação interna de que existe uma unidade fundamental com tudo e todos, a nossa realização individual é também uma realização coletiva.